Antes a gente vai conversar sobre as chuvas aqui em São Paulo. O João Basso, meteorologista da Clima Tempo, está com a gente hoje. Bem-vindo à revista, tudo bem? Bom dia. Bom dia, prazer te receber, Prazer, tudo bom? Fique à vontade. Vamos conversar sobre essa chuvarada, afinal de contas, fevereiro já está sendo o fevereiro mais chuvoso dos últimos anos, né? Sim, fevereiro já ultrapassou aí os 300 milímetros de chuva e hoje ainda tem mais chuva, né? Hoje tem mais. Já está chovendo. Tá com aqui carinha na de Grande São chuva Paulo. mesmo, né? Exatamente. Mas vai ficar esse dia assim mais garoazinha ou vai ter chuva forte de novo? Em alguns momentos a chuva pode vir forte, sim. Tem risco até para alagamentos. Vocês devem acompanhar aí o novo site da Clima Tempo, que é o Pé d'Água, que ele avisa até onde vai ter alerta para alagamento. Ah, tem esse recurso agora no site? Tem um recurso novo. Ele interessante. está inclusive até no Twitter. Procurem lá, Pé d'Água SP. Pé d'Água SP. Exato. Nossa, uma prestação de serviço fantástica. É muito legal. Porque é muito diferente a gente falar que uma chuva tem potencial para transtorno ou avisar aquele pessoal daquela região, inclusive podem ser regiões de encosta, em que o solo está muito já encharcado, né? De que ali pode ter uma chuva muito forte, as pessoas já vão ficar muito mais precavidas, né? Exatamente. Que bacana, parabéns pela iniciativa. É uma iniciativa nova, ainda tá para sair o aplicativo e é muito legal. Então, mas voltando ao assunto, né? Fevereiro já está aí passando da média, inclusive é um dos fevereiros mais chuvosos desde 2011. E ainda pode ultrapassar, porque hoje está chovendo, né? Então, aí até as 9 horas da noite de hoje, o Instituto Nacional de Meteorologia, ele conta essa quantidade de chuva. E aí, se ultrapassar, pode até ser mais chuvoso do que outros anos anteriores. E a gente aumenta essa conta, com certeza. Exatamente. Então, tem chance de ultrapassar 2011, olha só. Agora, tem como a gente estabelecer um fator para essas chuvas serem tão constantes, ou tão volumosas, ou tão pesadas e frequentes? Tem, com certeza. A gente pode falar que tem a ver com aquecimento global, ou tem algum fenômeno pontual que é comum e que costuma acontecer? Não é tão por esse lado do aquecimento global. Eu acho que está mais associado aos sistemas que estão atuando aí nesses últimos dias. Nesses últimos dias a gente tem aí tido a presença de uma baixa pressão atmosférica próximo do centro-oeste do Brasil. E também uma baixa pressão atmosférica entre o Rio de Janeiro e São Paulo, na costa sudeste. Isso foi causado por o avanço de uma frente fria, que foi um pouco mais frequente agora em fevereiro. A gente teve um janeiro bastante seco, né? Ainda São Paulo ficou acima da média, mas só a capital. O interior e outras áreas ficaram com chuva muito abaixo da média. E agora, o que aconteceu foram esses sistemas aí que atuaram e deixaram o tempo bastante instável. Eles seguem atuando aí já nessa sexta, nesse sábado, e vão perdendo intensidade ao longo da segunda, terça-feira. Aí o que vai dominar é a circulação dos ventos nos médios e na alta atmosfera. Então a gente ainda tem uma previsão de um tempo um pouco mais chuvoso amanhã, inclusive até no horário do desfile desta sexta para o sábado. Então já dando uma prévia do que pode acontecer nesse final de semana de carnaval. Na sexta-feira, então, tem previsão de chuva para a hora do desfile. Exato. No sábado essa condição continua. Olha, no sábado essa condição ela continua, só que a chuva ela vai perdendo intensidade aí. Então no período da madrugada, que é o período mais crítico, né? Eu acho que vai estar um pouquinho mais tranquilo, porque essa chuva ela vai acontecendo a qualquer hora do dia, no sábado, mas ela vai perder intensidade ao longo do dia e esperamos que, pelo menos a expectativa da Clima Tempo, é que durante a madrugada do desfile ela atue de maneira moderada a fraca intensidade. Ainda tem chance para transtornos em algumas áreas da cidade, justamente por conta das áreas de baixada, né? Sim. Então, e o solo também está muito alagado já, exatamente, né? Está tudo muito encharcado. Então a chance de alagamento aumenta muito nessas condições, né? Exatamente. E na segunda e na terça, então, deve dar uma melhorada. Olha, para quem está pensando em curtir o feriadão todo. Na segunda e na terça o dia vai começar ainda com sol entre muita nebulosidade. Tem previsão de pancadas de chuva a partir da tarde, então vai preocupar mais quem vai estar nos bloquinhos de rua, né? Aí o pessoal vai ter que levar uma capa de chuva, um guarda-chuva ali meio que escondido. Daquele que vira mini guarda-chuva para caber na pochete, né? Exatamente. Ou aproveita a chuva e o carnaval do mesmo jeito, né? Porque vai estar calor, né? Exato. Então a chuva não vai incomodar. A temperatura vai subir um pouco mais. Agora, uma coisa que está assustando muita gente são os ventos, né? Associados a essa chuva, a esse volume de água. Também é muito comum para essa época do ano esses ventos fortes, aí na casa dos 60, 70 km por hora? Com certeza é muito comum. A gente tem sempre um sistema que ele domina as condições. Nesses últimos dias, a gente teve uma frente fria que passou
E depois, o que aconteceu foi a área de baixa pressão no centro-oeste, que também ficou aí no oeste do estado paulista. Isso aí causou o avanço de uma linha de instabilidade. É um outro fenômeno, mas que na borda desse sistema, ou seja, bem na retaguarda, na frente dele, ele causa ventos muito fortes, justamente por conta da ascendência dos ventos. E no local da chuva é onde você tem os ventos mais fortes. As pessoas, às vezes, elas conseguem associar esses fenômenos de vento intenso com tornados, né? E ficam falando em nomes diferentes. Eu ouvi a possibilidade até de ter passado na região metropolitana por um miniciclone, pela velocidade dos ventos e tal. Existiu esse fenômeno ou não? Não. Esse fenômeno, às vezes, ele é meio mal interpretado, tá? São apenas rajadas de vento que levam aí a chuva a acontecer de uma maneira mais intensa em alguns períodos de tempo. E aí, quando as pessoas observam, elas ficam pensando, nossa, isso foi um tornado, foi um miniciclone. Mas podem ficar mais calmos, que isso aí é bem comum na passagem dessas linhas de instabilidade. Tá. É bem tranquilo. O que está interessante a gente observar dessas chuvas, que eu não sei se é uma situação atípica, mas o que a gente espera normalmente das chuvas de verão é que elas venham mais no final do dia, porque daí a associação, né, da umidade existente no ar, com o calorão que faz, aí forma aquele monte de chuva e cai mais no final do dia, dando aquele nó na cidade normalmente, né? Esse ano tivemos isso também, mas estamos tendo chuvas fortes em outros momentos do dia. Por exemplo, eu evito sair no fim do dia, confesso. Eu tenho medo disso, de ficar parada em algum lugar alagado. Tenho esse receio. Mas esses dias eu fui surpreendida por 1h30 da tarde, 2 horas, uma super chuva também que tomou conta da cidade. Foi na terça-feira, né, num horário mais cedo. Sim. Durante a madrugada, muita gente está sendo acordado à noite com chuvas bem pesadas, num momento em que a temperatura é a mais baixa do dia, que é durante a madrugada, quer dizer, não é essa associação. Então, é a influência desses outros fenômenos que você pontuou? Exatamente. A chuva, ela realmente, no verão, ela tende a acontecer no período do fim da tarde. Ainda aqui em São Paulo, a média de chuva em janeiro e fevereiro ela é um pouco mais alta. E logo depois, em março e abril, vai diminuindo. Tanto que a gente sempre observa um inverno bastante seco aqui pela capital, né? Aí você consegue observar aquela camada de poluição atmosférica quando você está em cima de um prédio. O ar fica difícil de respirar mesmo, exatamente, né? E fica bastante seco. Então a chuva ela é bastante frequente no período do verão aqui na capital e também no centro e no litoral. Então esses fenômenos que atuam, na verdade, eles são muito comuns. Tá. A gente tem aí a formação da zona de convergência do Atlântico Sul. Ela não se concretizou esse ano, tá? Só para ficar bem claro. Mas aí a gente teve a convergência dos ventos aí do norte do país, que levaram bastante umidade para o centro-oeste e também para o sudeste brasileiro. Isso aí deixou os dias bastante chuvosos pela capital. E como você pontuou, né, a chuva chegando um pouquinho mais cedo, Sim. 1h da tarde, 2h da tarde. A gente, né? Exatamente. E até o dia virando noite, né? Aquela coisa, todo mundo acendendo a luz, fica meio assustado. E você saindo de carro e desprecavido, porque o trânsito aqui em São Paulo não dá, né? No horário que eu jurava que ia ser bom. Aproveitando que você está aqui, o que a gente pode esperar do mês de março, as águas de março que fecham o verão? O que a gente pode esperar? Um mês de março bem chuvoso também? Olha, o mês de março, assim, ele vai começar com uma redução na chuva, principalmente agora até o final do carnaval, essa chuva ela vai diminuindo. A partir do dia 8, a gente tem o avanço de uma nova frente fria. Essa frente fria ainda vai molhar bastante as áreas do sudeste, mas depois na terceira semana, esse regime de chuva ele vai diminuir um pouco. A expectativa é que no final de março a gente ainda tenha alguma condição para pancadas de chuva, né, ao longo do dia. E aí a gente pode esperar um mês de março que pode ficar aí próximo da média ou até abaixo da média. Mas não vai ser nada preocupante ainda, né, nesse mês de março. Tá. Então a gente pode ficar um pouco mais tranquilo. E para o inverno, qual que é a tendência? Muita chuva, muito seco? Não, a tendência para o inverno normalmente é um período mais seco. A gente tem sempre, igual a gente teve em janeiro, agora a gente teve uma persistência de um sistema de alta pressão atmosférica. Isso causou o que a gente chama de bloqueio atmosférico. Esse bloqueio atmosférico ele inibe a formação de nebulosidade e aí o inverno, esse fenômeno ele tende a atuar mais frequentemente, então aí o padrão de chuva ele diminui. Tá. Essa é a tendência para o inverno. Tá bom. Tá certo, eu te agradeço demais a presença aqui para ajudar a gente a explicar, né, tudo isso que aconteceu e também para dar um panorama agora para esses próximos dias, que muita gente quer saber o que vai acontecer nesse carnaval, né, gente? Deixa eu agradecer então ao João Basso, que é meteorologista da Climatempo. Vou deixar o site para você acessar e, claro, ter mais informações, mais detalhes por lá, climatempo.com.br. Lembrando que tem o Pé d'água. Pé d'água, eu falo tromba d'água.
Pé d'Água, que é o serviço novo que mostra mais especificamente quais são os locais da cidade que estão com possibilidade de chuva mais pesada. Então, todo mundo atento aí. Muito obrigada pela presença. Eu que agradeço. Até a próxima. Até mais. E a gente também atento a outro risco que vem do céu, né? Na verdade, de cima, que são as árvores caindo em grande quantidade também agora nesse período de chuvas. Obrigada, viu, pela presença. Eu que agradeço.